Novo decreto do governo de Santa Catarina já está valendo. A intenção é frear avanço do coronavírus no estado. O Brasil receberá 15 milhões de doses de vacina contra a Covid até fevereiro. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conversarei hoje com Roseli De Luca, eleita pelo PSDB. IBGE confirma: PIB do Brasil cresceu no terceiro trimestre do ano. Perigo: jovens se arriscam em esporte radical que ainda não tem regulamentação no país. E ainda, Tigre empata e consegue se manter na Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Está valendo desde sábado o polêmico decreto do governo do estado de Santa Catarina que proíbe a circulação de pessoas nas ruas entre meia-noite e 5 da manhã. A intenção é frear o avanço do coronavírus no estado. Em Criciúma, os leitos de UTI estão com 100% de ocupação. Atendendo definições previamente estabelecidas em conjunto com prefeitos, demais poderes e autoridades de saúde, o governo de Santa Catarina publicou na última edição de sexta-feira do Diário Oficial do Estado o decreto com novas medidas sanitárias para conter o avanço da Covid-19. O documento estabelece, entre as principais medidas, limite diário de horário de funcionamento até a meia-noite de atividades e serviços não essenciais, restrição de circulação de pessoas da meia-noite às 5 da manhã e ocupação máxima de 70% da capacidade no transporte coletivo urbano. O decreto é válido para todo o território catarinense e está em vigência desde as 23 horas do último sábado, pelo prazo de 15 dias. O decreto também estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em todo o território estadual, em espaços públicos e privados, com exceção dos espaços domiciliares. Nesse caso, a medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A circulação de pessoas será permitida nos casos de atendimento de situação de emergência e para o funcionamento de atividades e serviços essenciais, também já estabelecidos em decreto. Conforme o decreto, meia-noite é o horário limite de funcionamento de atividades e serviços não essenciais. O ingresso de novos clientes será permitido até às 23 horas. De acordo com o decreto, nos próximos 15 dias em todo o território catarinense, da meia-noite às 5 da manhã, haverá restrição de circulação e aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados e também em vias públicas. A medida decretada em Santa Catarina foi discutida e aprovada pelos prefeitos e demais poderes e já vem sendo adotada em outros estados como forma de conter a disseminação do coronavírus. Segundo o entendimento da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde, a medida restringe a circulação no horário da madrugada, mas não proíbe a circulação de pessoas no período diurno. Dessa forma, o texto não viola dispositivos constitucionais. Estamos completando 9 meses de enfrentamento da pandemia Covid. E apesar dos esforços de todos, nós estamos num momento extremamente delicado. Nosso estado está sendo muito impactado. O número de casos de Covid aumentou bastante, a velocidade de transmissão do vírus também. E essa condição, essa situação, nos impõe então a necessidade de discutir ações mais enérgicas na tentativa de diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Para isso, estamos em fórum permanente de discussão desde sábado. O governador Moisés, o governo do estado, a FECAM, os prefeitos das maiores cidades, o Conselho de Secretário Municipal de Saúde, para propor ações que impactem, então, na diminuição da velocidade de transmissão do vírus. Por conta dessa necessidade, estaremos amanhã publicando um decreto que traz algumas regras bastante claras. A necessidade das pessoas não circularem à noite,
a necessidade de se manter um percentual máximo de lotação de ônibus, principalmente urbanos, e a obrigatoriedade do uso de máscaras. A nossa ideia é proteger a sociedade, nós precisamos contar com todos nesse enfrentamento. Não há que se falar nesse momento em restrições maiores, ninguém está falando em lockdown, mas nós precisamos fazer algumas coisas que diminuam a velocidade do vírus. As pessoas precisam entender, todos nós, gestores da sociedade, que é momento de união. A restrição que está sendo colocada, a sugestão, a proposta, o decreto do Estado que foi compartilhado com os municípios, era para a proteção de todos, da sociedade, para que possamos ali na frente ter maior tranquilidade nas nossas ações. O Brasil deve receber 15 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 entre janeiro e fevereiro, com expectativa de que esse número chegue a 100 milhões de doses no primeiro semestre, indo até a 160 milhões a mais no segundo semestre de 2021. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou em reunião da Comissão do Congresso Nacional que 15 milhões de vacinas devem chegar ao Brasil até o mês de fevereiro. O encontro virtual entre o ministro e parlamentares era para tratar da aquisição, uso e possível vencimento de quase 7 milhões de testes rápidos da Covid. Mas com a apresentação do plano preliminar de vacinação, o foco se tornou o enfrentamento da pandemia associado à campanha de vacinação. Sobre os testes, o ministro informou que o prazo de validade dos produtos será estendido. O aumento do tempo de uso dos testes depende da aprovação da Anvisa. O pedido de extensão já foi protocolado com a Anvisa, já foi datado, já está sendo estudado e a gente acredita que dentro de uma semana, no máximo, nós já tenhamos a resposta definitiva da Anvisa com relação ao período de extensão. O Ministério da Saúde investiu recursos em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, a Presidência da República editou a MP 994, de agosto de 2020, que liberou recursos para a Fiocruz celebrar um contrato de encomenda tecnológica, ETEC, com a AstraZeneca, em um esforço de pesquisa e desenvolvimento com escalonamento da produção, que disponibilizará 100 milhões de doses de vacinas ao país e transferência total de tecnologia, possibilitando ao Brasil produzir a vacina de maneira autônoma no segundo semestre de 2021, com previsão de mais 110 a 160 milhões de vacinas. Então eu ressalto, para deixar claro, que janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E, no primeiro semestre, chegamos a 100 milhões de doses. O ministro da Saúde destacou que o governo trabalha para imunizar a população contra a Covid há meses. A aquisição das vacinas foi garantida com um acordo firmado entre vários países e as farmacêuticas que trabalham na elaboração do produto. Foi com este plano que o governo garantiu a aquisição de 160 milhões de doses até o primeiro semestre de 2021. No plano multilateral, o Brasil aderiu ao consórcio COVAX Facility, que é uma iniciativa internacional para acelerar o desenvolvimento de vacinas e permitir o acesso equitativo aos países participantes. Esse consórcio, ele já reúne 10 fabricantes. E o Brasil aderiu a esse consórcio desde o desenvolvimento de todas as 10 vacinas, já com uma opção de compra e recebimento de 42 milhões de doses, que poderá ser de uma das 10 fabricantes que está dentro do consórcio. Inclusive a própria AstraZeneca ou a Pfizer, por exemplo, estão no consórcio. E, claro, após registros internacionais, registro da Anvisa, é assim que funciona. Com esses 42 milhões de doses, nós estamos falando de 140 milhões de doses já compradas, digamos assim, mais 160 milhões de doses sendo produzidas no segundo semestre, totalizando 300 milhões de doses de vacinas já acordadas e negociadas.
Além de imunizar, o ministro da Saúde explicou que faz parte da estratégia de enfrentamento à pandemia a testagem e diagnóstico precoce da população brasileira. O programa Diagnosticar para Cuidar consiste na ampliação da testagem da população e diagnóstico precoce e está em prática e aperfeiçoamento desde junho. A estratégia inclui a realização de testes PCR e sorológicos. O programa Diagnosticar para Cuidar, ele foi lançado por volta de junho, que ele é uma estratégia nacional de vigilância epidemiológica e laboratorial para a Covid-19. A gente chama carinhosamente diz que temos dois braços. Um Confirma Covid, que faz os testes moleculares, e o Testa Brasil, que faz o teste sorológico. Qual é a estratégia deste ministério? A você sentir algum sintoma, procure um tratamento médico. Procure a sua unidade básica, procure o seu médico no início de qualquer sintoma. Ao chegar lá, o seu médico vai lhe examinar. E o diagnóstico de certeza dado pelo seu médico, ele pode ser baseado em vários fatores, pelo conjunto dos sintomas clínicos e por outros exames complementares. Exames complementares esses que podem ser exames de imagem e ou exames laboratoriais. O conjunto disso tudo fará com que o seu médico chegue ao diagnóstico de certeza e, consequentemente, lhe trate precocemente. A seguir, IBGE confirma: PIB do Brasil cresceu no terceiro trimestre do ano. A segunda-feira foi de tempo fechado e instável em toda a região. Confira agora como se comportará o tempo durante a semana no sul catarinense. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá ensolarado, porém a nebulosidade irá aumentar gradativamente. À tarde teremos pancadas de chuvas. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 27. Na quarta-feira, mesmo cenário, sol de manhã, chuva à tarde. À noite, o tempo volta a ficar bom. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 29. Na quinta-feira, o tempo será firme em toda a região e as temperaturas sofrem leve elevação. A mínima será de 16 graus e a máxima de 30. Na sexta-feira, o dia amanhecerá chuvoso. A chuva diminui no período da tarde e à noite o tempo ficará estável. A temperatura mínima será de 16 e a máxima de 30 graus. E na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conversarei hoje com a ex-secretária de Educação do município, Roseli De Luca, eleita pelo PSDB. Muito bem, dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, vou conversar com ela, que recebeu o maior número de votos da sociedade criciumense, ex-secretária de Educação do município, professora Roseli De Luca. Parabéns pela vitória. E como é que a senhora analisa o pleito desse ano totalmente atípico por causa da pandemia? Obrigada. Foi atípico, muitas pessoas não foram votar, né? E a própria eleição foi diferente, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz pela receptividade que tive durante a campanha e por ter sido a mais votada pelos criciumenses. Como é que faz agora? De secretário de Educação para o Parlamento, funções bem distintas, porém as duas com a sua extrema importância. Então, eu acho que vai me auxiliar muito o fato de eu conhecer a prefeitura, né, o interno, vai me ajudar muito na Câmara de Vereadores. Vou trabalhar com a mesma determinação, né, eu acho que é funcionário público igual, vereador e secretário, e vou trabalhar pela nossa cidade, né, agora não só pela educação, mas por toda a Criciúma. Pois é, a professora fala... Bom, professora é sempre professora, né? Sempre professora. Educação, esse vai ser a sua bandeira, Roseli? Então, tem muitas coisas que nós fizemos na Secretaria de Educação, muitos projetos que nós fizemos, que deu muito certo, e eu quero transformar esses projetos em leis, para que, independente da secretária, do prefeito, eles continuem, né, porque foram bons para a educação. Então, claro que a educação eu entendo, eu conheço,
Mas o vereador, ele não é só de uma área e nem só de um bairro, o vereador é da cidade. Então, tem algumas pautas também na saúde e no social que já me procuraram, e a gente vai estar estudando. Então, tudo que for bom, né, como na educação a gente abrangiu todo, na Câmara de Vereadores também, o que for bom em qualquer área, qualquer bairro, acho que a gente está aí para trabalhar. Não podemos ser só de uma área ou de um bairro só. Perfeitamente. 2021 é um ano que é um grande ponto de interrogação, né? Tem os cientistas que ainda não descobriram a vacina para o Covid, a economia que quer retomar, mas tem a questão da saúde. É um desafio a mais toda essa questão que envolve a pandemia do coronavírus? Nós não sabemos como vamos começar o ano, né? Sabemos que estamos terminando muito difícil, não sabemos como é que nós vamos estar assumindo na Câmara de Vereadores, esperamos que já tenha vacina para que comece a vida a entrar numa normalidade, mas eu vou dizer que é muito difícil, nós não sabemos, mas temos que continuar trabalhando. Eu posso dizer que durante toda a pandemia continuei trabalhando com todas as precauções, tanto quanto secretária, a gente tinha as precauções, não ficamos em casa, né, ficamos trabalhando. A gente se priva do lazer, mas não se priva do trabalho. Então, na Câmara de Vereadores vai ser assim, vamos trabalhar, nos privando do lazer, mas continuando com o trabalho. Professora Roseli, a senhora disse no comecinho da entrevista que a senhora é vereador, secretário, todos são funcionários públicos, mas o secretário é um cargo de confiança, o vereador é um cargo eletivo. Hoje a senhora efetivamente está batendo as portas de uma nova jornada, a senhora entra para a política, a senhora vai ser uma política da cidade. Assusta de uma certa forma esse desafio? Não, porque assim, a minha família é uma família que sempre esteve na política, né? Meus avós, pai, sempre na política. E eu mesmo estando ali, eu sempre estive junto com a política. Eu acho que a gente deve usar a política para fazer as coisas bem feitas e certas. Era assim que eu usava na Secretaria de Educação. Né? Eu já sou primeira suplente, né? Então já participei do outro pleito, sou primeira suplente, mas quando eu assumi a secretaria, eu fiz um trabalho técnico. Agora, da mesma maneira, eu sempre digo, a eleição foi até o dia 15, agora já estou trabalhando, já estou vendo algumas coisas, já estou lendo leis, a lei orgânica do município, o regimento da Câmara de Vereadores, já estou trabalhando para ver como é que nós podemos fazer um trabalho técnico na Câmara de Vereadores. Sabe? Então, eu acho que deve ser assim. Política se faz na época da campanha, depois nós vamos trabalhar. Né? Como um mandato eletivo, claro, o vereador é um cargo político? Mas ele foi eleito para trabalhar. Então, eu quero fazer desta maneira. Para liberar a professora, sempre teve voz muito forte dentro do Paço Municipal como secretária. Era uma das secretárias mais atuantes do governo de Clécio Salvaro. Vai ser assim na Câmara também? É o meu perfil. Sabe, eu não consigo, eu acho que eu sempre procuro fazer as coisas, então eu tenho certeza que eu vou fazer, não porque eu quero ser a mais atuante, é que é o meu perfil, sempre ir atrás, sempre procurar mais, sempre fazer, né, não ter hora, não ter dia, então eu sou assim, às vezes eu até queria ser menos, mas não consigo, não consigo. Parabéns mais uma vez e sucesso na empreitada. Muito obrigada e eu quero aproveitar a oportunidade, né? Foram 1.576 votos, 1.576 pessoas que acreditaram em mim. E eu digo que eu vou honrar cada voto que eu recebi. Então, agradecer essas pessoas, né, que votaram em mim. Dia 1º já está aí para nós começarmos a trabalhar. Tá bom. Professora Roseli De Luca, vereadora eleita, 1º de janeiro ela assume como vereadora do município de Criciúma. E amanhã nós retornaremos com a nossa série de entrevistas com os 17 vereadores eleitos aqui na cidade de Criciúma. Voltamos ao estúdio. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o resultado do Produto Interno Bruto do país referente ao terceiro trimestre do ano. O estudo apontou o crescimento de 7,7% na comparação com o trimestre anterior, um resultado que demonstra a retomada da economia mesmo diante da crise provocada pela pandemia. A soma de todas as riquezas do país aumentou em 7,7% no terceiro trimestre de 2020 na comparação com o trimestre anterior. No acumulado de janeiro a setembro, no entanto, a queda foi de 5%. Mesmo assim, um resultado tido como positivo. Segundo o IBGE, que divulgou os dados nesta quinta-feira, com este resultado, a economia do país está no mesmo patamar que estava em 2017. Em linhas gerais, os dados do terceiro trimestre mostram uma melhora
no ritmo da atividade econômica brasileira, ainda de queda de 5%, mas um resultado já melhor do que a queda acumulada no trimestre anterior, que era de 5,6%. Essa recuperação da economia nesse trimestre indica uma tendência que já vem sendo observada desde o final das medidas de isolamento. E isso é salutar, porém é totalmente insuficiente para o volume de desempregados, para o volume de danos que a pandemia e que a crise pré-pandemia causou para a economia brasileira. Se por um lado a notícia de crescimento é boa, por outro ela tem que ser observada com cautela. Primeiro porque o crescimento ele não foi homogêneo nem entre os diferentes lugares do Brasil e nem entre os diferentes setores. Setores como, por exemplo, hotelaria e turismo ainda estão sofrendo bastante com os efeitos da crise. O setor da indústria foi responsável pelo maior crescimento do período, 14,8%. Destaque para a indústria da transformação, que sozinha expandiu 23,7%. A indústria já voltou ao patamar que estava antes da crise. Obviamente não é uma recuperação homogênea. Você tem setores de bens de consumo duráveis, um destaque automóveis, confecções, vestuário, calçados, que ainda não recuperou o que perdeu com a crise e continua com um volume de produção abaixo do que estava em 2019. Mas a gente tem produtos de bens de consumo não duráveis, principalmente na parte de alimentos, material de limpeza, perfumaria, que já está até com nível de produção, na média, em 2020, já superior ao que estava em 2019. São setores que foram menos atingidos pela crise, até porque são bens que você precisa estar comprando periodicamente, seja no dia a dia, e bens de primeira necessidade. O agronegócio, que não parou mesmo durante os meses mais intensos de isolamento e lockdown, registrou pequena queda no trimestre, mas teve bom resultado no acumulado do ano, uma expansão de 2,4%. Esse resultado, ele reflete, por um lado, o aumento de safra observado ao longo do ano de 2020, que deve fechar o ano em 257 milhões de toneladas, e a expectativa de crescimento da próxima safra, que começou a ser plantada e que deve chegar a 268 milhões de toneladas, um crescimento de 4,6%. O resultado expressivo do PIB sucede uma brusca queda provocada pelas medidas restritivas impostas pela pandemia. Especialistas comentam que esse crescimento já era esperado após uma retração de 9,6% no segundo trimestre de 2020. Para o Ministério da Economia, os níveis de investimento surpreenderam positivamente e ajudaram nessa recuperação, alcançando um crescimento de 11%. Mas economistas dizem que é preciso fazer mais para garantir emprego e desenvolvimento econômico a longo prazo. Nós precisamos acelerar os níveis de investimentos públicos e privados. Com investimentos públicos, nós temos um grande gargalo, que é a questão fiscal, que ela precisa ser resolvida através de uma reestruturação de passivos e através de parcerias públicas-privadas. Ao contrário do que as pessoas pensam, a crise de uma dívida brasileira, ela não é um choque, como é em outros países, que tem uma dívida caracteristicamente externa. Ela é um processo de degradação muito acentuado da nossa economia, com baixo crescimento econômico, né? Grande queda do PIB per capita. O PIB per capita brasileiro caiu significativamente desde 2011 e principalmente desemprego. Então, muitas pessoas questionam se não é o momento do governo gastar mais para reacelerar a economia. E é preciso que fique claro que essa questão entre gastar mais agora ou economizar agora para poder pagar a dívida, para investir no futuro, é simplesmente uma escolha. Se eu aguento o sacrifício agora para crescer no futuro, ou se eu vou, mais uma vez, gastar mais agora para jogar a dívida para o futuro. A seguir, Tigre empata e consegue se manter na Série C do Campeonato Brasileiro 2021.
Perigo. Pessoas estão desafiando a morte praticando hop jump nos topos de prédios em São Paulo. O pêndulo humano é uma modalidade de esporte radical em que a pessoa salta de grandes alturas, como prédios e pontes, amarrada em uma corda. São 34 metros de altura e um salto de apenas 4 segundos. Tempo que pode parecer uma eternidade. Esse é o Hoop Jump, uma modalidade de esporte radical que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Pessoas com espírito aventureiro, como a Gabriela. Ela já saltou de prédio, de montanha. Um dos motivos do sucesso é que pode ser praticado em vários lugares, como prédios abandonados, pontes, viadutos e cachoeiras. Tem um vão livre para a gente fazer o salto, né? Sem preocupação de pegar em extremidade alguma. Então seria tipo um bungee jump, mas não é um bungee jump, ele é um rope jump. Seria conhecido como pêndulo humano. Mas no último fim de semana a aventura virou tragédia. Dois homens morreram e uma mulher ficou gravemente ferida após saltarem desse prédio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Essas imagens foram gravadas logo depois do acidente e mostram a mobilização para o resgate das vítimas. A polícia investiga as causas do acidente. Essa não foi a única tragédia envolvendo o Hoop Jump. Em outubro, o empresário Adam Esteves, de 25 anos, morreu ao saltar de uma ponte de 100 metros de altura em Minas Gerais. O Hoop Jump começou no Brasil em 2015 e em quase 5 anos nenhum acidente fatal havia sido registrado. Mas nos últimos 2 meses, 3 pessoas morreram. Instrutores ouvidos por nossa reportagem afirmam que o sucesso do esporte no Brasil acabou atraindo pessoas despreparadas, sem o treino necessário. E algumas equipes passaram a vender saltos e colocar vidas em risco. A denúncia foi feita pelo Marco Jota, que é um dos pioneiros do Hoop Jump no Brasil. A equipe dele já realizou mais de 20 mil saltos, sem nenhum acidente grave. E ele diz que a falta de regulamentação para a prática da modalidade é o grande problema. Eles acham que é simplesmente amarrar uma corda, amarrar na outra e se jogar e que está tranquilo. Mas não é isso, né? Isso tem causado, principalmente esse ano e principalmente pós-pandemia, inúmeros acidentes. A gente não passa um final de semana sem um acidente no Hoop Jump e já tivemos 2 acidentes com morte nos últimos 3 meses, né? Então, a gente estamos tentando dar um jeito aí, tipo, procurar uma regulamentação, fazer a federação, alguma coisa assim, para poder dar uma selecionada melhor nessas equipes, né? O instrutor afirmou que nos 2 casos recentes, as mortes aconteceram por falhas na montagem do equipamento. Em Belo Horizonte, eles esqueceram de fechar uma trava que segura a vida do cliente, né? Esqueceram de amarrar a corda, né? Basicamente falando, eles esqueceram de amarrar a corda. Então não foi falha de montagem, foi falha operacional. E já em São Bernardo foi uma falha de montagem, né? Eles deixaram o cimenteiro ser seguro por um simples crucique, que é um nó que a gente faz em um cordelete de 7 milímetros, que é feito para aguentar até 600 quilos, se eu não me engano, 700 quilos. Em um salto, a pessoa pode atingir a velocidade de 170 km por hora. E em caso de falha, a chance de sobrevivência é praticamente zero. Bom, e depois de muito fazer o torcedor sofrer com a possibilidade de uma queda para a 4ª divisão do futebol nacional,
O Criciúma conseguiu se livrar do rebaixamento vexatório com um empate diante do Brusque na noite do último sábado. Com o fim da temporada, o Carvoeiro agora foca na substituição do presidente Jaime Dalfarra, que acabou renunciando ao cargo. Apesar dos times terem objetivos distintos, era jogo decisivo para Criciúma e Brusque. O Tigre tentava fugir do rebaixamento à Série D. O Brusque a confirmar a classificação para a próxima fase da competição. E o time do norte do estado entrou mais ligado. Foguinho cometeu penalidade nesse lance. Thiago Alagoano não desperdiçou e mandou para o fundo das redes. Brusque 1-0. A resposta do Criciúma veio rápido. Jogada ensaiada e Felipe Menezes deixou tudo igual. 1-1. A virada carvoeira veio ainda no primeiro tempo. Foguinho de fora da área fez um belo gol. Criciúma 2-1. Mas no final da partida, Thiago Alagoano fez mais um para o Brusque e fechou o marcador. Final, Criciúma 2, Brusque também 2. Com o empate, o Criciúma conseguiu se manter na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E o Brusque está classificado para a segunda fase da competição. Sem dúvida, o Criciúma foi melhor que o adversário, pelo volume de jogo, pelas oportunidades criadas, pela dedicação, pelas oportunidades que foram construídas, pela entrega que teve durante o jogo e merecia, por todos esses que eu acabei de citar, merecia a vitória, sem dúvida. E foi um jogo difícil contra um adversário que também precisava da vitória e onde o Criciúma teve a tranquilidade e teve a capacidade de virar um marcador adverso, com um pênalti que, na minha opinião, não houve, né? Uma opinião minha particular, mas a equipe teve paciência, calma para reverter isso, virar o marcador, poder até ter feito 3 ou 4, teve oportunidade para isso. Então foi um grande jogo, né? Ele acabou tomando o gol ali no descuido no final, mas antes disso nós já tínhamos criado grandes oportunidades. Foi um grande jogo do Criciúma e conquistamos um ponto, não era o que nós queríamos, mas conquistamos dentro do jogo. Acho que uma grande partida do Criciúma, sem dúvida, uma das melhores partidas da Série C do Criciúma, e a gente fica feliz por mais uma vez não conseguimos, né, objetivos de que era o acesso, mas a gente conseguiu manter a equipe na Série C, que isso sem dúvida é uma alegria muito grande para mim, pelo momento, e também tenho certeza que não deixa de ser para o nosso torcedor também. Agora o Tigre volta suas atenções para a política. O jogo contra o Brusque marcou a despedida do presidente Jaime Dalfarra, que renunciou ao cargo. Com isso, o Conselho Deliberativo do clube tem a missão de promover novas eleições para que um novo presidente assuma a instituição. O diretor executivo do clube falou sobre o assunto após o jogo e confirmou também que está deixando o Criciúma. Eu fui convidado pelo presidente. Nosso objetivo é chegar a 31 de janeiro, né? Classificar para o quadrangular, depois ascender a Série B. E assim que o presidente sair, eu sairei com ele. Edson Gaúcho ainda fez uma reflexão sobre o atual momento do Carvoeiro. Eu acho que, não posso falar, eu penso que fica de lição é que um clube, que nem o Criciúma, é um clube que sempre tem que brigar para chegar no topo, né? É um clube que tem uma torcida maravilhosa, que é uma cidade que respira futebol, uma imprensa forte, que também respira futebol. E eu penso que a gente começar um ano com uma equipe forte, com uma condição física forte, né, para chegar a ter uma sustentabilidade durante o campeonato todinho, os campeonatos que for disputado, sempre para disputar a primeira posição. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. A você, uma boa noite.